do Flamengo. Por onde começar? Eiichiro Oda entregou a esse personagem praticamente tudo o que normalmente vemos em um protagonista. Uma origem trágica capaz de rivalizar com qualquer passado dos Chapéus de Palha. Uma visão de mundo sólida e coerente. Um senso de lealdade inabalável para com aqueles que ele considera sua família. Doflamingo funciona tão bem como vilão porque Oda construiu nele todos os elementos de um herói. E então mostrou como essas mesmas características podem dar origem a um monstro. Ele não é mau por falta de profundidade, muito pelo contrário. Doflamingo é aterrorizante justamente porque possui uma enorme profundidade emocional e ainda assim escolheu seguir esse caminho. É por isso que ele se tornou um dos maiores vilões de toda a história de One Piece e um dos personagens mais bem escritos dos mangás. Oda pegou a estrutura de um protagonista e a inverteu completamente. E é aqui que ele faz algo que poucos autores sequer tentam. Ele cria uma história de origem tão devastadora que por alguns instantes você quase esquece quem Doflamingo se tornará no futuro. Don Quixote. Doflamingo nasceu como um dragão celestial, uma das figuras mais privilegiadas de todo o mundo de One Piece. Desde o nascimento, viveu cercado por luxo, servos e uma autoridade absoluta. Para ele, tudo aquilo era normal. Mas então seu pai, Don Quixote Homem, tomou uma decisão extraordinária. Movido por suas convicções, Homem abriu mão voluntariamente de sua posição entre os nobres mundiais. Ele acreditava que sua família poderia viver entre pessoas comuns de forma digna e honesta. Assim, levou sua esposa e seus 2 filhos, Doflamingo, então com 8 anos, e Rocinante com apenas 6, para um pequeno país do norte. O que aconteceu depois foi uma tragédia. Quando os habitantes descobriram a verdadeira identidade da família, toda a raiva acumulada ao longo de séculos contra os dragões celestiais caiu sobre eles. A mansão foi destruída. A família perdeu tudo. Foram obrigados a viver em extrema pobreza, em condições miseráveis. Nesse período, a mãe de Doflamingo adoeceu e morreu. Desesperado, Homem tentou pedir ajuda aos próprios dragões celestiais, implorando para que ao menos seus filhos fossem aceitos de volta. A resposta foi cruel. Eles haviam sido abandonados para sempre. Mas o pior ainda estava por vir. Uma multidão enfurecida encontrou a família e transformou sua vingança em tortura. Eles foram capturados, espancados e crucificados. Homem implorava por misericórdia. Rocinante chorava. Doflamingo não. Enquanto todos ao seu redor suplicavam, ele gritava que um dia mataria cada uma daquelas pessoas. E é exatamente nesse momento que nasce o vilão. O mais impressionante é que Oda faz o leitor quase compreender sua revolta. Imagine uma criança de 8 anos que cresceu acreditando ser um deus. De repente, ela perde tudo. Passa fome. Vê sua mãe morrer. É torturada por pessoas que a odeiam por crimes que nunca cometeu. E na visão de Doflamingo, tudo aquilo aconteceu por causa da bondade de seu próprio pai. Muitos vilões recebem um passado triste apenas para gerar pena no público. Com Doflamingo é diferente. Sua tragédia não serve apenas para explicar sua raiva. Ela explica toda a sua filosofia. Sua obsessão por controle, sua crença de que a bondade é uma fraqueza, seu medo absoluto de voltar a ser impotente. Essa tragédia não é um detalhe de sua história. Ela é a fundação inteira de quem ele se tornou. Mas é aqui que uma boa escrita se transforma em algo extraordinário, porque Oda não para por aí. Ele nos apresenta Rocinante. Sem exagero, Rocinante é a peça mais importante para compreender Doflamingo. Mais importante do que Law, mais importante até do que Luffy. Porque Rocinante é a prova viva de que aquela tragédia não precisava criar um monstro. Os dois tiveram os mesmos pais, passaram pela mesma queda, sofreram a mesma fome, foram crucificados pela mesma multidão. Rocinante viveu cada dor que Doflamingo viveu. Mesmo assim, escolheu um caminho completamente diferente. Ele cresceu se tornando uma pessoa gentil. Anos depois, desapareceu da vida do irmão após Doflamingo assassinar o próprio pai. Um acontecimento que deixou o jovem Rocinante completamente traumatizado. 14 anos mais tarde, ele retornaria sob uma identidade secreta. Agora trabalhando para a Marinha sob as ordens de Sengoku, infiltrado entre os piratas Don Quixote. Seu objetivo era simples: parar o próprio irmão. Não apenas como agente da Marinha, mas como irmão. E é nesse ponto que a história se torna ainda mais dolorosa. Porque Doflamingo realmente amava Rocinante. Ele o chamava de seu precioso irmão mais novo. Protegia sua posição dentro da tripulação. Demonstrava preocupação sempre que o via ferido. Esse afeto era genuíno. Até que chegou o incidente de Ilha Mignon. Foi ali que Vergo revelou a verdade. Rocinante era o traidor. Ele estava repassando informações para a Marinha. Mas Rocinante já havia tomado sua decisão. Antes de ser descoberto, ele entregou a Ope Ope no Mi para Trafalgar Law, que estava à beira da morte. Depois, utilizou o poder de sua Akuma no Mi para silenciar completamente os sons ao redor de Law, escondido dentro de um baú. Então, Doflamingo apareceu.
e atirou. Não uma vez, várias vezes, sem perder o controle, sem agir por impulso, sem estar consumido pela raiva. Ele fez aquilo de forma fria e consciente, enquanto seu próprio irmão morria protegendo uma criança. E é aqui que surge a pergunta mais perturbadora. Doflamingo sentiu alguma coisa? Tudo indica que sim. E isso torna a cena ainda mais assustadora. Ele não demonstrou arrependimento. Demonstrou algo pior, uma espécie de frustração, como se Rocinante o tivesse forçado a tomar aquela decisão. Porque na visão de Doflamingo, existe um pecado imperdoável, a traição. Ele amava seu irmão, mas o matou mesmo assim, porque seu código exigia isso. O contraste entre Doflamingo e Rocinante representa uma das mensagens mais poderosas de One Piece. Mesmas circunstâncias, mesma dor, resultados completamente opostos. Se Rocinante conseguiu passar por todo aquele sofrimento e ainda escolher a compaixão, o sacrifício e a bondade, então a maldade de Doflamingo não pode ser atribuída apenas ao trauma. O trauma explica sua raiva, mas não justifica tudo o que veio depois. E Oda faz questão de deixar isso claro. Sempre que começamos a sentir pena do jovem Doflamingo, a história nos lembra do que ele fez com aquela dor. Essa alternância entre compaixão e horror é o que move o personagem. A maioria dos vilões possui apenas uma motivação: vingança, poder, dominação. Doflamingo possui algo muito mais perigoso: uma visão de mundo completa, coerente, bem construída e, em alguns pontos, assustadoramente correta. Isso fica evidente durante a guerra de Marineford, quando ele faz um dos discursos mais memoráveis de toda a série. Enquanto manipulava um dos comandantes de Barba Branca como uma marionete, Doflamingo declarou que piratas são maus e marinheiros são justos. Mas, segundo ele, essas definições mudam de acordo com a época. Pessoas que cresceram em paz enxergam o mundo de uma forma. Pessoas que cresceram em meio à guerra enxergam de outra. E no fim das contas, quem está no topo é quem decide o que é certo e o que é errado. A justiça sempre vencerá. Mas apenas porque os vencedores são aqueles que definem o significado da própria justiça. Quem vencer esta guerra se tornará a própria justiça. Existe um motivo para essa frase ser uma das mais famosas de todo o universo dos animes. Ela resume perfeitamente a forma como Doflamingo enxerga o mundo. E quando analisamos cada parte desse discurso, percebemos algo inquietante. Em muitos aspectos, ele está certo. Quando Doflamingo afirma que os conceitos de bem e mal mudam ao longo da história, ele não está inventando nada. O próprio mundo de One Piece comprova isso repetidamente. O governo mundial manipula acontecimentos históricos. O século perdido foi apagado da existência. Ohara foi destruída simplesmente porque seus estudiosos buscavam a verdade. A história oficial é escrita pelos vencedores. E Doflamingo entende isso melhor do que quase qualquer outro personagem. Em seguida, ele diz que crianças criadas em tempos de paz possuem valores diferentes daquelas que cresceram cercadas pela guerra. Mais uma vez, ele tem razão. Uma criança criada em Fuchsia jamais enxergaria justiça da mesma forma que alguém criado em Mary Joyce. Doflamingo conheceu os dois extremos. Nasceu no topo do mundo, depois foi arrastado para o fundo dele. Poucos personagens possuem uma perspectiva tão ampla quanto a sua. Mas então chegamos ao ponto onde a observação se transforma em justificativa. Aqueles que estão no topo decidem o que é certo e o que é errado. É aqui que a filosofia de Doflamingo revela sua verdadeira natureza. Porque ele não apenas reconhece essa realidade, ele a utiliza. Se os poderosos definem a justiça, então tornar-se poderoso significa tornar-se justo. Essa é a lógica que sustenta toda a sua visão de mundo. E é justamente isso que o separa de personagens como Dragon. Doflamingo olha para um sistema corrompido e decide dominá-lo. Dragon olha para o mesmo sistema e decide destruí-lo. Por isso sua frase final é tão impactante. Quem vencer esta guerra se tornará a própria justiça. Em apenas algumas palavras, Doflamingo apresenta a tese central de sua existência. E o mais brilhante é que One Piece passa boa parte da história mostrando que ele está parcialmente correto. Ao mesmo tempo, Oda constrói protagonistas que representam exatamente o oposto. Se observarmos os principais jogadores do mundo de One Piece, cada um deles possui uma definição diferente de justiça. Para Luffy, justiça é liberdade. O certo é proteger as pessoas que ele ama e garantir que possam viver livres. Ele não debate sistemas. Ele simplesmente atravessa qualquer sistema que tente tirar essa liberdade. Para muitos marinheiros, justiça é a própria instituição. A marinha está certa porque representa a ordem. A existência do sistema já seria, por si só, sua justificativa. O sistema atual apenas finge representar justiça. Por isso precisa ser derrubado e reconstruído. A verdadeira justiça nasce quando as mentiras são destruídas. Já para Doflamingo, justiça não existe. Existe apenas poder. Os fortes governam, os fracos obedecem. Todo o resto é encenação. E é exatamente isso que faz dele um vilão tão extraordinário. Porque a história continua provando que seu diagnóstico do mundo está assustadoramente próximo da realidade. Os dragões celestiais realmente definem o que é certo e errado,
O governo mundial realmente manipula a história. Grande parte do sistema realmente foi construída sobre violência e opressão. O problema não está na análise de Doflamingo. O problema está na solução que ele escolheu. Ele enxergou um mundo cruel e decidiu se tornar ainda mais cruel. E essa diferença entre compreender a realidade e usar essa compreensão para justificar atrocidades é o verdadeiro coração de seu personagem. Existe ainda outra questão interessante. Doflamingo sabe que está se enganando? Tudo indica que sim. Durante o discurso em Marineford, ele não fala como alguém atormentado. Ele fala sorrindo, divertindo-se, como alguém que acredita ter descoberto a grande mentira por trás do mundo. Ele viu a máscara cair e concluiu que a única resposta lógica era se tornar o maior monstro da sala. Essa autoconsciência torna Doflamingo muito mais assustador. Um vilão que acredita nas próprias ilusões é trágico. Um vilão que enxerga a verdade e segue em frente mesmo assim é aterrorizante. E é aqui que Oda demonstra mais uma vez o quanto cada detalhe desse personagem foi cuidadosamente planejado. A Akuma no Mi de Doflamingo é a Itoi no Mi, a fruta dos fios. Literalmente um poder que permite controlar outras pessoas como marionetes. Não existe metáfora mais perfeita. Toda a identidade de Doflamingo gira em torno de controle, manipulação e dominação. Então Oda lhe concede justamente a habilidade de retirar a liberdade dos outros. Cada técnica importante de sua Akuma no Mi reflete diretamente sua personalidade. Parasite, uma técnica que conecta fios ao corpo da vítima e assume controle total de seus movimentos. Em Marineford, ele a utiliza para forçar Atmos a atacar seus próprios aliados. Em Dressrosa, ele usa o mesmo poder para transformar o Rei Riku em um assassino diante do próprio povo. O objetivo não é apenas derrotar alguém, é humilhá-lo, é transformá-lo em uma arma contra aqueles que ama. Essa é a essência de Doflamingo. A necessidade obsessiva de controlar a vontade alheia. A necessidade de provar que liberdade é apenas uma ilusão. Depois temos a Birdcage, uma gigantesca prisão formada por fios cortantes que envolve uma nação inteira. Ninguém escapa, ninguém é livre. Apenas Doflamingo decide quem vive e quem morre. Dressrosa inteira se transforma em uma representação física de sua filosofia. Um mundo fechado. Um único governante absoluto. Uma população sem escolhas. Obedecer ou morrer. Há também o clone de Fios. Uma cópia perfeita de si mesmo criada através de sua Akuma no Mi. Uma representação clara de seu narcisismo. Como se um único Doflamingo não fosse suficiente. Como se o mundo precisasse de mais dele. Nem mesmo a morte parece capaz de limitá-lo. E então chegamos a uma das habilidades mais simbólicas de todas. Quando Law destrói seus órgãos internos utilizando o Gamma Knife, Doflamingo usa seus fios para costurar o próprio corpo por dentro. É uma imagem poderosa. O garoto que um dia foi torturado e abandonado se recusa a perder o controle até mesmo sobre si próprio. Ele não aceita ser impotente. Nunca mais. Mas nada representa melhor seu personagem do que o despertar da Itoi no Mi. Nesse estágio, os próprios arredores se transformam em fios. Prédios, ruas, solo... Tudo passa a obedecer sua vontade. Seu domínio deixa de alcançar apenas pessoas. Agora alcança a própria realidade. Essa é a tese visual de Doflamingo. Um homem que deseja remodelar o mundo inteiro até que tudo esteja sob seu controle. E é justamente por isso que seu confronto com Luffy funciona tão bem. Luffy representa a adaptação, flexibilidade, liberdade. Ele dobra, se estica, absorve impactos. Sempre encontra uma forma de seguir em frente. Já Doflamingo representa rigidez, controle. Dominação. Seus poderes são opostos em todos os sentidos. As Akuma no Mi dos dois são a manifestação física de suas filosofias. Por isso, quando o punho de Luffy atravessa os fios de Doflamingo, não estamos apenas assistindo a uma luta. Estamos vendo uma ideia derrotar outra. A liberdade rompendo as correntes do controle. Mas mesmo tudo isso não é suficiente para explicar a grandiosidade de Doflamingo como vilão. Porque ele não conquistou Dressrosa apenas pela força. Ele fez algo muito mais assustador. Ele substituiu a própria realidade. 10 anos antes da história principal, Doflamingo chegou a Dressrosa e exigiu 10 bilhões de berries do rei Riku III. Riku era amado pelo povo, um governante pacífico que faria qualquer coisa para evitar derramamento de sangue. Desesperado para proteger seu reino, ele tentou reunir a quantia exigida, mas Doflamingo nunca pretendia cumprir qualquer acordo. Enquanto o dinheiro era recolhido, ele utilizou seus fios para controlar Riku e seus soldados. Forçou-os a atacar os próprios cidadãos. Aos olhos da população, parecia que o rei havia enlouquecido. O caos tomou conta do reino. E então surgiu o herói. Ou pelo menos foi isso que todos acreditaram. Doflamingo apareceu ao lado de Trebol, Diamante e Pika.
derrotou o rei diante de todos e assumiu o papel de salvador da nação. Esse plano operava em um nível completamente diferente de qualquer esquema apresentado anteriormente em One Piece. Crocodile criou uma guerra civil em Alabasta. Doflamingo fez algo ainda mais perigoso. Ele fabricou uma narrativa, fez o povo agradecer enquanto perdia sua liberdade. E então veio o elemento mais perturbador de todo o arco: os brinquedos. Sugar possuía a Hobi Hobi no Mi. Qualquer pessoa tocada por ela era transformada em brinquedo. Mas esse não era o verdadeiro horror. O verdadeiro horror era que todos esqueciam completamente da existência daquela pessoa. Filhos esqueciam seus pais. Esposas esqueciam seus maridos. Amigos esqueciam seus companheiros. Os rebeldes que enfrentavam Doflamingo eram transformados em brinquedos vivos e condenados ao trabalho escravo em fábricas subterrâneas. Enquanto isso, a superfície continuava vivendo normalmente, como se aquelas pessoas jamais tivessem existido. Talvez essa seja uma das ideias mais sombrias que Oda já escreveu. Uma mentira tão absoluta que até mesmo as vítimas deixam de saber que são vítimas. Dressrosa parecia um paraíso. As ruas eram alegres, a economia prosperava, o povo amava seu rei, mas toda a dor havia sido escondida, apagada da memória coletiva. E é impossível não perceber o paralelo que Oda constrói. Porque, de certa forma, Dressrosa sob o comando de Doflamingo não é tão diferente do mundo controlado pelos dragões celestiais. O governo mundial apagou o século perdido, proibiu o estudo dos poneglyphs, escondeu verdades que poderiam mudar completamente a história. A pergunta que Oda deixa no ar é extremamente desconfortável. Doflamingo criou um reino baseado em mentiras, ou apenas copiou o mundo que sempre governou sobre ele? O governo mundial destruiu Ohara para manter seus segredos enterrados. Os dragões celestiais escravizam pessoas abertamente, apagam fatos históricos, manipulam a verdade para legitimar seu domínio. E quando observamos tudo isso, percebemos algo perturbador. Mary Joyce é, em essência, uma Dressrosa em escala mundial. Um sistema tão antigo, tão profundamente enraizado, que a maioria das pessoas sequer percebe que está vivendo dentro de uma mentira. E talvez seja exatamente por isso que Doflamingo seja um personagem tão fascinante. Porque o garoto que foi expulso do paraíso decidiu construir o seu próprio paraíso na Terra. Uma versão onde ele ocupa o lugar de Deus. Uma versão onde o sofrimento continua existindo, mas permanece escondido atrás de uma cortina de memórias apagadas. No fundo, Doflamingo não destruiu o sistema que o criou. Ele o reproduziu. Ele odeia os dragões celestiais que o rejeitaram, mas sua resposta foi se tornar exatamente como eles. Talvez até pior. O ciclo de violência que começou com os dragões celestiais não termina em Doflamingo. Ele é aperfeiçoado através dele. E é aqui que encontramos um dos paralelos mais brilhantes criados por Oda. A família Don Quixote e os Chapéus de Palha possuem estruturas surpreendentemente parecidas. Ambos são grupos formados por pessoas rejeitadas pelo mundo. Trebol, Vergo, Diamante, Pica. Todos encontraram Doflamingo quando ele ainda era uma criança, reconheceram seu potencial, acreditaram nele e dedicaram suas vidas à sua causa. Foram eles que lhe entregaram uma Akuma no Mi. Foram eles que colocaram uma arma em suas mãos. Foram eles que juraram ajudá-lo a alcançar o topo. Alguns desses homens permaneceram ao seu lado por mais de 30 anos. E olhando superficialmente, parece existir afeto genuíno entre eles. Doflamingo lamentou a morte de Monet e Vergo. Ficou furioso quando Baby 5 foi insultada. Chegou a destruir cidades inteiras para protegê-la de pessoas que se aproveitavam de sua incapacidade de dizer não. Nunca permitiu que zombassem da voz aguda de Pica. E agradeceu a Vergo por sua lealdade momentos antes de sua morte. Tudo isso parece amor, mas existe um detalhe importante. Observe o que acontece quando alguém discorda dele. Rosinante discordou. Foi executado. Law discordou. Foi espancado, baleado e condenado à morte. Viola resistiu. Foi forçada a servi-lo através de ameaças contra sua família. Bellamy falhou em corresponder às expectativas. Foi humilhado, descartado e transformado em uma ferramenta. E é nesse ponto que a diferença entre a família Don Quixote e os Chapéus de Palha se torna evidente. Não é uma questão de lealdade. Os dois grupos são extremamente leais. A diferença é liberdade. Quando Sanji deixou a tripulação rumo a Whole Cake, Luffy foi atrás dele, mas respeitou sua decisão. Quando Usopp abandonou a tripulação em Water 7, Luffy sofreu, mas aceitou sua escolha. Quando Robin tentou se sacrificar em Enies Lobby, Luffy lutou para salvá-la, mas jamais a tratou como propriedade. Os Chapéus de Palha são uma família onde a porta permanece aberta. Você fica porque deseja ficar. Você parte porque precisa partir. E quando retorna, é recebido de braços abertos. Doflamingo não oferece essa opção. Em seu mundo existem apenas duas categorias: aliados úteis ou inimigos. Não existe meio termo, não existe discordância, não existe saída. A chamada Lei de Sangue dos Piratas Don Quixote deixa isso claro. Qualquer traição, qualquer ameaça, qualquer dano causado a um membro da família, tudo é punido com a morte.
Isso não é lealdade conquistada, é lealdade imposta pelo medo. E aqui surge uma questão extremamente desconfortável. O amor de Doflamingo por sua família era verdadeiro? Provavelmente sim, e isso torna tudo ainda pior. Porque significa que dentro de sua visão de mundo, amor e crueldade podem coexistir perfeitamente. Ele amava Rocinante, mesmo assim o matou. Respeitava Vergo, mesmo assim o enviou para uma missão suicida. Valorizava Bellamy, mesmo assim o descartou quando deixou de ser útil. No universo de Doflamingo, amor não é liberdade, amor é posse. E essa talvez seja uma das características mais assustadoras do personagem, porque nos obriga a enfrentar uma pergunta difícil. Se esse amor é genuíno, isso o torna mais humano? Ou mais aterrorizante? A resposta de Oda é cristalina, muito mais aterrorizante. Um homem incapaz de amar é perigoso, mas um homem capaz de amar e ainda assim escolher a crueldade é algo muito pior. E nenhum personagem demonstra isso melhor do que Bellamy. À primeira vista, Bellamy parece apenas um personagem secundário, mas sua história carrega uma das mensagens mais importantes de Dressrosa. Ele representa o que acontece quando alguém entrega toda a sua identidade a uma ideia, e então essa ideia o abandona. Bellamy abriu mão de uma vida confortável para seguir os ideais de Doflamingo. Passou a vestir sua bandeira, a repetir sua filosofia, a ridicularizar sonhadores, a enxergar o mundo exatamente da forma que seu ídolo enxergava. Quando foi derrotado por Luffy em Jaya, Doflamingo o puniu brutalmente, forçando Sarkis, um companheiro de tripulação, a atacá-lo. Mesmo assim, Bellamy voltou. Trouxe uma coluna de ouro de Skypiea como prova de seu valor, recebeu uma segunda chance, e acabou sendo descartado novamente. Mais tarde, após sua derrota no Coliseu Corrida, Doflamingo ordenou sua execução. Durante os eventos da Birdcage, Bellamy finalmente confrontou seu ídolo, e a resposta foi devastadora. Foi espancado, humilhado, chamado de fraco, usado como escudo humano contra Luffy. Mas nem mesmo isso foi suficiente para fazê-lo desistir, porque Bellamy não estava lutando por lealdade, estava lutando contra a destruição da imagem que construiu dentro da própria cabeça. E essa é uma das relações mais complexas de toda a obra. A história de Bellamy não é sobre um vilão, é sobre os destroços deixados por um vilão. Um homem tão destruído pela devoção equivocada que, mesmo após todas as traições, ainda não consegue abandonar aquilo em que acreditava. Como alguém que passou tanto tempo usando uma coleira que já não sabe viver sem ela. Por isso, o encerramento de sua história é tão brilhante. Bellamy não se junta aos Chapéus de Palha. Não recebe uma grande redenção instantânea. Não passa por uma transformação milagrosa. Ele simplesmente se afasta. Leva consigo um pedaço do Vivre Card de Luffy e começa uma nova vida como artista. Uma recuperação lenta, silenciosa, realista. Um pequeno detalhe escondido dentro de um arco gigantesco, mas que revela algo devastador sobre Doflamingo. Até mesmo suas vítimas continuam acreditando nele. Esse é o verdadeiro poder do carisma quando transformado em arma. A diferença entre um vilão que é temido e um vilão em quem as pessoas acreditam. E Oda reforça tudo isso através do próprio visual do personagem. Nada em Doflamingo foi desenhado por acaso. Cada detalhe possui significado. Durante praticamente toda a sua história, seus olhos permanecem escondidos atrás dos óculos escuros. Infância, vida adulta, derrota, prisão. Quase nunca vemos seus olhos. Existe apenas um breve momento em que um deles aparece durante um pesadelo relacionado ao seu passado. Quando um fã perguntou o que existia atrás dos óculos, Oda respondeu com uma piada. Desenhou outro par de óculos escondido embaixo dos primeiros. Mas talvez essa brincadeira seja a verdadeira resposta. Não existe nada para mostrar. Doflamingo passou a vida inteira impedindo que alguém enxergasse sua alma. Os olhos costumam representar humanidade. Doflamingo os manteve escondidos. Alguns fãs acreditam que ele perdeu o olho esquerdo durante a crucificação de sua infância. Uma teoria baseada na cicatriz presente em sua bandeira pirata. Nunca foi confirmado, mas funciona perfeitamente no aspecto simbólico. A ferida mais profunda de sua vida estaria literalmente escondida atrás de uma máscara permanente. Seu enorme casaco de penas também não é apenas estética. Ele se veste como alguém da realeza, porque no fundo ainda acredita pertencer à realeza. As penas lembram um flamingo, uma criatura elegante, chamativa, associada a lugares paradisíacos. Mas Doflamingo representa a versão corrompida desse paraíso, uma beleza construída sobre sofrimento. Seu próprio nome reforça essa ideia. Flamingos adquirem sua coloração através daquilo que consomem. Da mesma forma, o brilho de Doflamingo foi construído sobre aquilo que ele consumiu. A liberdade dos outros, as memórias dos outros, as vidas dos outros. E quando o despertar da Itoi Tomomi transforma Dressrosa inteira em fios, Oda deixa sua mensagem visual completamente explícita. As ruas viram fios, os prédios viram fios. O próprio mundo passa a obedecer sua vontade. Porque Doflamingo não quer apenas governar o mundo. Ele quer se tornar um mundo. E talvez essa seja a tragédia definitiva do personagem. Ele nasceu acreditando ser um deus. Depois foi torturado por ser um. E passou o resto da vida tentando provar que realmente era aquilo que disseram que ele era.
porque aceitar qualquer outra coisa significaria encarar uma verdade insuportável, a de que toda a sua dor, todo o seu sofrimento, toda a sua infância destruída não tiveram significado algum. Por isso ele não sonha em se tornar rei dos piratas. Esse nunca foi seu objetivo. Doflamingo quer algo diferente. Ele quer sentar em um trono e ver o mundo inteiro ajoelhado diante dele. E essa diferença muda tudo. Cada poder que possui, cada plano que executa, cada manipulação que realiza, tudo nasce do mesmo lugar, da criança impotente que ficou presa naquela parede. Naquele dia, ele não tinha controle sobre nada. Agora controla corpos, controla países, controla destinos, porque jurou que jamais voltaria a ser indefeso novamente. A criança que um dia ficou presa em uma parede, sem ter para onde fugir, cresceu e criou a Birdcage, uma prisão da qual ninguém consegue escapar. A criança que foi torturada sem poder reagir, cresceu e desenvolveu um poder capaz de costurar os próprios órgãos internos para nunca mais depender de ninguém. Percebe o padrão? Cada aspecto de Doflamingo é uma resposta direta ao trauma que marcou sua infância. Nada em seu personagem existe por acaso. A Birdcage não é apenas uma técnica. Ela é uma manifestação psicológica. É a resposta de uma criança que um dia foi capturada e ficou completamente impotente. Como se Doflamingo estivesse dizendo: da próxima vez, eu não serei o prisioneiro. Eu serei a prisão. E talvez a pergunta mais interessante sobre ele seja justamente esta. Doflamingo sabe disso? Ele entende que toda a sua filosofia pode ser apenas uma justificativa sofisticada para sua dor? Será que a frase "os vencedores definem a justiça" é apenas uma forma elegante de dizer "eu sofri, então farei o mundo sofrer comigo"? Tudo indica que sim. O discurso de Marineford aponta exatamente nessa direção. Doflamingo não fala como alguém tentando convencer a si mesmo. Ele fala como alguém que já chegou a uma conclusão há muito tempo. Ele sorri. Se diverte. Observa o mundo como alguém que acredita ter descoberto uma verdade que os outros ainda não enxergaram. E essa impressão se torna ainda mais forte quando o vemos em Impel Down. Mesmo acorrentado no nível 6, mesmo isolado, mesmo derrotado, Doflamingo continua calmo. Ele comenta sobre os assassinos que podem vir atrás dele. Fala sobre as futuras guerras pelo poder. Fala sobre os conflitos que estão prestes a mudar o mundo. E pergunta aos carcereiros se a prisão será capaz de protegê-lo. Não porque esteja com medo, mas porque sabe exatamente o que carrega dentro da própria cabeça. Ele conhece segredos que podem abalar o mundo inteiro. Conhece informações ligadas ao Tesouro Nacional de Mary Joyce. Conhece verdades que transformam sua existência em uma ameaça permanente. E é isso que torna aquela cena tão inquietante. Doflamingo não parece um homem derrotado. Parece um homem esperando. E existe algo profundamente perturbador em alguém que consegue sorrir enquanto aguarda dentro de uma cela. Ou ele enlouqueceu completamente, ou entende a situação melhor do que qualquer outra pessoa. Talvez as duas coisas sejam verdade ao mesmo tempo, mas agora vale a pena dar um passo para trás e observar o que Oda realmente construiu. Doflamingo apareceu pela primeira vez ainda no arco de Jaya. Naquele momento era apenas uma presença ameaçadora. Um homem misterioso capaz de controlar pessoas como marionetes. Alguém que punia subordinados à distância. Alguém que parecia importante, mas ninguém imaginava a dimensão que ele teria futuramente. E esse é um dos maiores exemplos da paciência narrativa de Oda. Doflamingo surge por volta do capítulo 233, mas só se torna o antagonista principal em Dressrosa centenas de capítulos depois. Foram quase 500 capítulos de construção gradual. Marineford, o submundo, o mercado negro, as fábricas de Smile, as conexões com Kaido, as referências espalhadas pela história, tudo foi preparando o terreno. Quando Dressrosa finalmente começa, o leitor já sabe 3 coisas. Esse homem é poderoso. Esse homem possui influência. E esse homem é extremamente perigoso. Por isso a revelação funciona tão bem. Primeiro conhecemos o monstro, depois conhecemos sua filosofia, depois conhecemos seu império e somente então conhecemos sua tragédia. A ordem dos acontecimentos é fundamental, porque Oda não quer que sintamos pena de Doflamingo antes de entendermos quem ele é. Primeiro vemos seus crimes, primeiro vemos sua crueldade, primeiro vemos as vidas que destruiu, só depois enxergamos a criança que sofreu. Se a história fosse contada ao contrário, seria muito mais fácil justificá-lo, mas Oda não permite isso. Ele obriga o leitor a carregar 2 verdades ao mesmo tempo. Doflamingo foi destruído pelo mundo, e Doflamingo destruiu o mundo de inúmeras outras pessoas. Uma verdade não apaga a outra. Essa é a genialidade da construção. Durante alguns instantes sentimos pena da criança crucificada. Logo depois lembramos do homem que transformou um país inteiro em escravos. Sentimos compaixão, depois sentimos horror. Depois, compaixão novamente. E então, horror outra vez. Essa oscilação emocional não é um acidente. É exatamente aí a experiência que Oda deseja provocar. Porque compreender alguém não significa absolvê-lo. E Doflamingo talvez seja o maior exemplo disso em toda a obra. Ele não é apenas um inimigo pessoal de Luffy. Ele representa algo muito maior.
representa a hipocrisia do governo mundial, representa o ciclo de violência criado pelos dragões celestiais, representa a consequência inevitável de um sistema construído sobre séculos de mentiras. Doflamingo é o que acontece quando uma sociedade cria um monstro e depois se surpreende ao encontrá-lo. E isso explica por que sua derrota nunca resolveu o verdadeiro problema. Quando Doflamingo caiu, Dressrosa foi libertada, mas a doença continuou existindo, porque a raiz do problema nunca foi apenas Doflamingo. A raiz continua em Mary Joyce. Compare isso com outros antagonistas da obra. Rod Jones representava apenas ódio. Kaiser Clown representava apenas arrogância e ambição. Mas Doflamingo representa um sistema inteiro. Por isso, derrotá-lo exigiu muito mais. Luffy precisou ultrapassar seus próprios limites. Precisou revelar o Gear 4th, precisou lutar no limite absoluto de suas capacidades. E mesmo isso não foi suficiente sozinho. Foi necessário o esforço de uma nação inteira. Gladiadores, cidadãos, aliados, todos segurando a Birdcage enquanto Luffy recuperava suas forças. Não foi apenas a vitória de um herói, foi a vitória coletiva de um povo contra o homem que os aprisionava. Foi necessário um país inteiro para derrubar um rei. Mas será que a história de Doflamingo realmente terminou? Na minha opinião, quase certamente não. Neste exato momento, ele continua preso no nível 6 de Impel Down, acorrentado, isolado, mas ainda extremamente perigoso, porque continua carregando informações que podem mudar completamente o rumo dos acontecimentos. Ele conhece os segredos de Mary Joyce, conhece o chamado Tesouro Nacional, conhece detalhes que se tornam cada vez mais relevantes à medida que a saga final avança. Agora que Imu foi revelado, agora que os mistérios do governo mundial começam a vir à tona, agora que o equilíbrio global está desmoronando, Doflamingo se parece cada vez mais com uma arma carregada, aguardando o momento certo para disparar. Se Impel Down for invadida, se o domínio dos dragões celestiais enfraquecer, se a guerra pelo controle do mundo realmente acontecer, é difícil imaginar Doflamingo permanecendo dentro daquela cela. Ele próprio já nos avisou, mesmo atrás das grades, mesmo usando correntes, mesmo derrotado, ele continua esperando, e isso nos leva ao veredito final. O que torna Doflamingo uma obra-prima como vilão não é apenas sua história, não é apenas sua filosofia, não é apenas sua Akuma no Mi, nem apenas Dressrosa. É a forma como todos esses elementos se conectam. Seu passado alimenta sua visão de mundo. Sua visão de mundo alimenta seus poderes. Seus poderes alimentam a forma como governa. E sua forma de governar reforça os temas centrais da história. Tudo aponta para a mesma conclusão. Aqui está um homem que foi quebrado pelo mundo e decidiu quebrar o mundo de volta. O verdadeiro gênio de Oda está na paciência, na construção lenta e principalmente na recusa em simplificar esse personagem. Ele nos mostra a criança sofrendo naquela parede, mas nunca usa isso para justificar o adulto que ela se tornou. Ele cria Rocinante para provar que o trauma não precisava terminar daquela maneira. Ele cria uma família que Doflamingo realmente ama. E então demonstra que amor e controle podem coexistir de forma assustadora. Ele dá ao vilão um discurso que contém verdades desconfortáveis, e então coloca um punho de borracha para atravessá-lo. Mas existe uma última reflexão que torna tudo ainda mais interessante. One Piece sempre foi uma história sobre liberdade. Esse é o coração da obra. Essa é a estrela que guia Luffy. Acreditamos que ele libertará o mundo. Torcemos por isso. Mas Doflamingo deixa uma pergunta extremamente difícil. Uma pergunta que a história nunca respondeu completamente. E aqueles que a liberdade não conseguiu salvar? Homem escolheu a liberdade. Liberdade para abandonar Mary Joyce. Liberdade para viver como um ser humano comum. Liberdade para rejeitar a identidade de dragão celestial. E o que recebeu em troca? Sua esposa morreu, seus filhos foram crucificados e ele acabou assassinado pelo próprio filho. Doflamingo observou tudo isso e chegou a uma conclusão terrível. A liberdade seria apenas uma mentira criada pelos poderosos para manter os fracos obedientes. Então ele passou décadas tentando provar essa teoria, e a história deixa claro que ele está errado. O soco de Luffy, atravessando Dressrosa inteira, deixa isso claro. A jornada dos Chapéus de Palha deixa isso claro. A própria essência de One Piece deixa isso claro. Mas existe um detalhe importante. O argumento de Doflamingo é tão forte, tão bem construído, tão desconfortavelmente plausível, que apenas lógica não basta para destruí-lo. Foi necessário um punho do tamanho de um prédio atravessando os céus de Dressrosa para responder sua filosofia. E talvez seja exatamente por isso que Doflamingo seja a maior obra-prima de Eiichiro Oda quando o assunto é criar vilões. Porque ele não é apenas um homem mau, ele é uma ideia. E ideias são muito mais difíceis de derrotar do que pessoas.